Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. E essa notícia vem diretamente com Deltan Dallagnol. Moraes e esposa se ferraram feio. Vejam a bomba. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E aqui não existe narrativa pronta e muito menos neutralidade conveniente. A gente questiona, investiga e expõe o que fica fora dos holofotes. Sem manipulação, sem filtro, só os fatos e o que realmente está no jogo por trás do poder. Se você quer entender de verdade o que acontece no Brasil e no mundo, você está no lugar certo. Se inscreve, ativa o sino e compartilha. Isso é Vitrine Política. E aqui a verdade não se negocia. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Pegos na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Agora é oficial. Então, meu bom dia para vocês. E eu não quis nem esperar chegar em casa, tô gravando aqui do aeroporto. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Documentos da Receita Federal que foram enviados para a CPI do crime organizado mostram que o Banco Master pagou mais de 80 milhões de reais ao escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes. Mas o mais grave não é nem o valor, que a gente já sabia, é o que esses documentos provam sobre os voos de jatinho. E isso não está em lugar nenhum, é análise nossa, que você vai ver com exclusividade aqui. E eu vou te mostrar agora por que o Moraes e a Viviane foram pegos numa contradição, numa mentira gravíssima. Leia aqui comigo o que foi que o G1 revelou, gente. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. Destaquei para vocês. Os dados da Receita Federal mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram 80,2 milhões de reais. Eles começaram em fevereiro de 2024 e, considerando o valor fixo mensal de 3,6 milhões, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Gente, valor fixo mensal. Vou repetir. Valor fixo mensal de R$ 3.646.529,72. Guarda aí esse número, porque ele é a peça-chave que derruba a explicação do Moraes e da Viviane. Agora, lembra o que o escritório Barsi e Moraes disse quando a Folha de São Paulo revelou os 8 voos em jatinhos das empresas do Vorcaro? Foi lá e ela disse, o escritório da Viviane disse, que os voos foram pagos compensando com os honorários advocatícios nos termos contratuais. Ou seja, o valor dos voos, que segundo um levantamento do Estadão era entre 100 mil e 120 mil reais cada, foram descontados dos honorários. Ou seja, vou repetir, segundo o escritório, o custo dos voos teria sido descontado dos honorários mensais. E quanto que custariam aí esses 8 voos aí em conjunto? Segundo o levantamento do Estadão detalhado, que foi feito com um analista de fretamento aéreo, pelo menos R$ 1 milhão custariam esses voos aí, esses 8 voos do casal Moraes. Mais de R$ 1 milhão em 8 viagens entre Brasília e São Paulo. E agora vem a conta que destrói a explicação do casal. Se os voos foram compensados nos honorários, então em pelo menos alguns meses o pagamento feito ao escritório deveria ter sido menor do que os 3,6 milhões de reais contratados, porque parte do valor teria sido abatida justamente para pagar os voos. Mas o que os documentos da Receita Federal mostram? Que todos os 22 pagamentos foram feitos no mesmo valor fixo de 3,6 milhões de reais. Ou seja, não teve abatimento nenhum. Zero. Nada. Os dados fiscais indicam que não teve compensação alguma. E o que isso significa, Deltan? Que a Viviane e o Moraes mentiram descaradamente. Que os fatos contradizem frontalmente a explicação oficial do escritório. Se os pagamentos foram integrais e não teve desconto, isso significa que os 8 voos de jatinho que custaram mais de R$ 1 milhão foram na prática de graça. Ou seja, Vorcaro bancou os voos para um ministro do Supremo e sua esposa sem receber um centavo de volta. E tem mais um detalhe que o G1 traz. Esses dados da Receita não estavam na primeira remessa de informações enviada ao Congresso Nacional. A comissão precisou ir lá e cobrar para receber esses registros. Ou seja, alguém tentou segurar, esconder, ocultar esses dados do parlamento.
E procurado pela reportagem, o escritório Barsi de Moraes disse que não confirma informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Você percebeu? Em vez de explicar a contradição entre os pagamentos integrais e a tal compensação dos voos, eles atacam a imprensa por publicar os dados. É a mesma estratégia de sempre. Quando os fatos são incômodos, ataque ao mensageiro. Patrimônio que triplicou, 80 milhões de reais em pagamentos, contrato de 129 milhões, 8 voos de graça em jatinhos de investigado. E quando a imprensa pergunta, silêncio ou então ataque. Os fatos estão aí e exigem investigação. Até quando a PGR vai manter seu silêncio sepulcral, hein? Você acha que esses fatos eles merecem ou não investigação? Conta aí pra mim nos comentários. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Lula diz que alertou Moraes para não deixar Vorcaro destruir sua biografia. Petista sugeriu que o ministro se declare-se impedido de votar sobre o caso e avaliou que o episódio será usado contra o governo e o STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira, em entrevista, ter conversado pessoalmente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre o caso Master. Lula disse ter alertado o magistrado a não deixar que o episódio comprometesse sua trajetória. Você construiu uma biografia histórica nesse país como o 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia. Se a tua mulher está advogando, diga que está advogando. O petista diz que sugeriu que Moraes se declarasse impedido de votar sobre o caso. Se há alguma ligação da sua família com o processo, declare-se impedido de participar. Alguma coisa que passe para a sociedade uma firmeza, sabe? Afirmou o presidente em entrevista. O presidente argumentou que, por conta do julgamento dos atos de 8 de janeiro, ataques às sedes dos três poderes em Brasília que tiveram como alvo seu governo recém-impossado, Moraes teria consolidado uma imagem de firmeza no combate às ameaças à democracia. Por isso, e já que o caso envolve uma série de vínculos entre o ministro e o banco, seria necessário preservar a sua credibilidade. E no ano político, em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso, afirmou o presidente. A advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, foi contratada pelo Banco Master com honorários estimados de 3 milhões por mês por 36 meses. Além disso, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou ter se reunido diversas vezes com Moraes em período que coincidiu com discussões sobre o futuro da instituição financeira. Moraes e o Banco Central negaram qualquer pressão ou atuação irregular no caso. A PGR arquivou o pedido de investigação sobre o ministro, afirmando não haver indícios de ilicitude. O fundador do banco, Daniel Vorcaro, está preso desde março, antes de resolver o que chamou de Casa da Suprema Corte. Lula disse ser preciso concluir as investigações sobre Vorcaro. Nós temos que pegar a bandidagem do Vorcaro. Ele está preso, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Dinheiro dos estados no BRB, 12 bilhões que ninguém sabe de onde vieram. Sobre o Banco Master, o presidente questionou por que a imprensa não publica o nome do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para Lula, as irregularidades têm origem no governo anterior. Todas as falcatruas que vêm da árvore genealógica do Master tem quem? O governo Bolsonaro, o Guedes e os ministros deles. E repetiu, já que disse sobre o caso, qual é a serpente que botou esse ovo, Roberto Campos? O presidente avaliou que a direita vai usar os escândalos do Master e o envolvimento com o STF como munição eleitoral. Já está dito, explicitado, a extrema-direita vai usar o caos do Banco Master e o envolvimento com a Suprema Corte na campanha pedindo o voto. Mas, mesmo assim, afirmou sua defesa no STF. Como democrata, não deixe de defender a democracia. A Suprema Corte é importante em qualquer país do mundo. Se tem algum membro que cometeu um desvio, esse cidadão quem pague pelo desvio, disse Lula.
Ainda em entrevista, Lula afirmou que não há limites para investigar corrupção, independentemente de quem esteja envolvido. Citou os ex-ministros da Justiça Flávio Dino e Ricardo Lewandowski e o atual ministro da pasta, Wellington César Lima, como aliados nessa postura. Seja quem for, envolva gente do governo ou não, tem que apurar, porque a sociedade tem que saber quem é o sacana que está tentando ganhar dinheiro às custas do povo brasileiro, afirmou o presidente. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.